É com muita emoção que hoje nós estamos aqui para fazer o lançamento do 9º relatório Luz. Essa é uma edição histórica que nós iniciamos em 2017 e que tem inspirado não só a consecução das políticas públicas nacionais, mas também organizações no mundo inteiro. Então, esse relatório, Alessandra, com certeza é muito enriquecedor para uma ação política. É muito importante que o governo do presidente Lula esteja aqui representado. Então, parabéns, muita luta, a luta presta e a gente vai nesse caminhar construindo as possibilidades de um mundo melhor. Que esse relatório seja um instrumento de controle, mas sobretudo de mobilização, que nos mobilize sempre de forma muito colaborativa para que possamos avançar rumo a esse país que queremos ver para garantir um futuro melhor. Cada evidência apresentada, cada recomendação ou alerta contido no relatório é um convite à ação coletiva. É a sociedade civil apontando caminhos, o governo recebendo luzes que ajudam a guiar o país e, ao mesmo tempo, transmitindo ao mundo que o Brasil está comprometido com a transparência, com a ciência e com a cooperação global. Aquelas soluções que nos tiram da zona de conforto, e sair dessa zona de conforto é só a partir de provocações e ilustrações como estão nesse relatório Luz, para que a gente possa pensar os caminhos, para que a gente possa de fato testar e implementar esses caminhos alternativos. Dar luz àquilo que ainda a gente não conseguiu avançar, que ainda está num campo ainda muito sombrio. Esse relatório e suas recomendações é que nos dão realmente luz e caminho para que a gente reforce as políticas públicas, reforce o orçamento. O relatório, não só o relatório, mas o processo inteiro de criação do relatório realmente para chegar a este instrumento técnico, político, democrático, ele exemplifica como a sociedade civil pode contribuir de forma estruturada, crítica, colaborativa e como o governo do Brasil aqui também se engaja nesta conversa. UNAIDS, com as 11 agências implementadoras das Nações Unidas, estamos justamente para acompanhar a búsqueda de soluciones para los hallazgos que tem diretamente o relatório. É uma ferramenta que temos que utilizar para os programas que têm que ser feitos de forma urgente. Para a criança não é amanhã, para a criança é hoje. Aquilo que a gente não está conseguindo fazer na agenda de desenvolvimento impacta de maneira muito determinante a vida de crianças e adolescentes nesse país, e a gente sabe que não todas elas da mesma maneira. Meninas são impactadas de maneira diferente, crianças negras são impactadas de maneira diferente, crianças de povos tradicionais, que para a Plan é uma honra poder contribuir. Gostaríamos de contribuir mais com esse relatório, apoiando em vários dos ODS para não deixar que a agenda de crianças e adolescentes fique de fora. Nós sabemos o quanto que a Agenda 2030 ela triunfa num ambiente que é o ambiente da democracia, um ambiente que de fato o povo brasileiro pode participar, em que de fato os povos podem participar e mais do que isso, como muito bem ressalta o nosso presidente, um ambiente que propicia a defesa da nossa soberania. E nós estamos aqui para buscar esta construção, porque há sempre muita resistência nesse país. Esse é o país de Paulo Freire, esse país de Nise da Silveira, esse país de Dandara, esse país de Zumbi dos Palmares, esse país de Margarida Alves. Este país tem muita resistência. Viva o relatório Luz e viva o Brasil! A palavra não tem outra e é desigualdade. Por mais que a gente de fato tenha avançado, a gente ainda não conseguiu superar esse entrave social histórico desde o início da história do Brasil, né? Não adianta a gente fazer política pública, a política pública só vai dar certo se ela tiver orçamento. Então, nossos desafios não são pequenos, não só de trazer dados, evidência, ciência, mas também de conscientização e um grande chamado à ação, que a gente não tem mais tempo a perder. A verdade deve ser dita. A verdade deve servir para orientar processos diferenciados. Conhecer os diferentes interesses, ainda que haja disputas, que as disputas sejam menos deletérias possíveis. Esse relatório, ele traz para a gente essa bússola.
tudo que você vai falar sobre política pública exige orçamento, né? E você nunca tem orçamento para essas populações, seja indígenas, quilombola, tem um ministério que não tem recursos para os indígenas. As comunidades quilombolas precisam de recursos para titular terra, não tem orçamento para isso. O governo está construindo os dados, né, para que a gente futuramente possa também, nos próximos relatórios, estar colocando aqui, de entender aonde estão essas populações, quem são e quais são as políticas ausentes lá, como estruturar, como fazer política para essas populações no Brasil. Então é um caminho longo, não há atalhos para esse caminho. Não queremos os atalhos e queremos realmente avançar não para a construção de políticas de governos, porque esse governo passa e os outros governos passarão, mas para o fortalecimento de um Estado que realmente cuide de todas as pessoas e do nosso território